Fica logo depois de Tito. Amém? Amados irmãos, vocês já se viram em alguma situação na vida que precisaram perdoar alguém? Todos nós passamos por isso, não é verdade? E certamente o perdão não é uma decisão fácil. Por vezes nós relutamos, passamos até mesmo anos guardando um tipo de ressentimento. Contudo, nós precisamos compreender que o povo de Deus precisa ser uma comunidade perdoadora. Nós, meus queridos irmãos, devemos ser as pessoas mais prontas a liberar o perdão, porque nós fomos as pessoas mais perdoadas do mundo. Na carta de Paulo a Filemon, vamos observar o apelo do apóstolo para que duas pessoas se reconciliem. Para iniciarmos então a nossa exposição, eu convido os irmãos aos 3 primeiros versos dessa carta. A palavra de Deus, inspirada, inerrante, digna da sua atenção e sua reverência, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Árfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Verso 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos a Deus em mais uma oração? Pai amado e querido, estamos agora diante da Tua palavra que será pregada. Nós sabemos, ó Deus, que quando ela é exposta, é o Senhor mesmo quem nos instrui, é o Senhor mesmo quem fala conosco. Então, nesta noite, ó Deus, não seja diferente. Fala conosco por meio da Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração, nos dê entendimento, nos dê reverência, e que possamos sair nesta noite daqui transformados pela Tua palavra. Nós necessitamos do Teu Espírito, sem Ele nós não conseguimos aplicar essas verdades a nós mesmos. É o Espírito quem coloca nos nossos corações e que nos leva à prática. Dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, como vimos no primeiro verso, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo e o seu companheiro de missão, o pastor Timóteo. Ao que tudo indica, Paulo ditou e Timóteo escreveu. E ele, o apóstolo, nos traz uma informação crucial a respeito da sua condição no momento em que escreveu a carta. Ele estava preso. Paulo, inclusive, vai tocar nesse assunto várias vezes na carta a Filemon. Ao que tudo indica, essa é a sua prisão em Roma, a primeira prisão do apóstolo que foi feita, ou que foi cumprida em regime domiciliar. De acordo com o relato de Atos capítulo 28, Paulo recebia ali na sua casa onde estava preso diversas pessoas que escutavam o Evangelho por meio dele. Foi exatamente nesse contexto que ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Foi também por essa época que um escravo de Filemon fugiu. O seu nome? Onésimo. Ele deixou a cidade de Colossos e partiu de forma fugitiva para Roma. O que parecia ser uma fuga desesperada, na verdade foi tudo guiado pela providência de Deus, para que Onésimo, o escravo fujão, se tornasse um cristão, se tornasse um irmão em Cristo Jesus. Ele chegou até o local onde Paulo estava e também ouviu o Evangelho. Esse fato fica evidente quando nós chegamos no verso de número 10, onde Paulo declara com profunda emoção pastoral que gerou Onésimo entre algemas.
A essência dessa carta, irmãos, reside no apelo sincero de Paulo para a reconciliação entre Filemon, o dono do escravo, e Onésimo, o escravo que fugiu e provavelmente o roubou, deixando Filemon em um prejuízo financeiro. Qual deve ser a reação de Filemon quando Onésimo voltar? Ou melhor, qual deve ser a nossa reação àqueles que nos causaram algum dano, irmãos? A resposta que eu quero apresentar a vocês hoje por meio do texto é a seguinte: o perdão é a chave para resolver os nossos conflitos. Esse é o resumo do sermão. Eu vou repetir, no caso você queira tomar nota: o perdão é a chave para resolver os nossos conflitos. Agora, o que é o perdão? 3 respostas por meio do texto nos serão evidentes nesta noite. Primeira resposta: o perdão é um ato de amor. O perdão é um ato de amor. Vamos para os versos 4 e 5. A palavra diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu acho fantástica a forma como Paulo inicia a sua argumentação logo após a sua introdução. Primeiro, ele declara que sempre está lembrando de Filemon por meio das suas orações. E o motivo desse louvor de Paulo para a Deus, para Filemon, ou por causa de Filemon, é que o nosso irmão tem demonstrado ter fé em Cristo Jesus e o seu amor por todos os irmãos. Essas características se tornaram notórias, porque Paulo tem ouvido falar delas constantemente. Ou seja, a piedade desse homem se espalhou, a sua boa fama o precede. Como escreveu certo comentarista, todos os deveres de nossa vida se relacionam com esses 2 elementos: fé em Cristo Jesus e amor por todos os santos. Os santos, entendam, a igreja, os irmãos que congregavam nas igrejas daquela época. Esse homem a quem a carta é endereçada é extremamente piedoso. Isso fica evidente lá no início, quando lemos, quando Filemon abriu a porta da sua casa para que a igreja de Colossos se reunisse ali. Vocês se lembram disso? Sendo assim, de forma muito sábia, o apóstolo se vale dessa belíssima realidade do amor e da fé desse homem para fazer o seu apelo. Mas antes de chegar ao seu pedido, ele continua detalhando o conteúdo das suas orações por Filemon. Verso 6: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo. A oração de Paulo agora é para que as obras de Filemon continuem a se mostrar por causa da fé dele, provando que a sua fé é genuína e frutífera. Essa visão de Paulo se assemelha muito com o que Tiago escreveu na sua carta ao dizer: a fé sem obras é morta. Logo podemos dizer, queridos irmãos, que a nossa fé em Cristo se torna evidente quando as pessoas a identificam por meio do nosso proceder piedoso, por meio da nossa vida, dando bom testemunho do Evangelho. Ou seja, quando a nossa fé se torna prática. Não é uma fé fingida, não é uma fé puramente idealista, mas uma fé viva, que dia após dia se encarna em forma prática, irmãos. Portanto, esse todo o bem que há em nós, a que Paulo se refere, está ligado diretamente ao fruto da nossa fé. Como explicou João Calvino,
tudo que existe de bom em nós revela a nossa fé. Essa realidade prática da fé só pode ser vivenciada por causa de Cristo. Daí a expressão no final do verso 6, para com Cristo. Filemão precisa se lembrar do que Cristo fez por ele e compreender que tudo que ele possui, isto é, todo o bem que há em nós, como diz o texto, provém de Jesus Cristo. A lógica do apóstolo pode ser entendida da seguinte forma: se Cristo nos amou, devemos agir em resposta a esse amor, por amor a Ele. Se Filemão compreender o quanto foi beneficiado por Cristo, certamente o seu coração estará mais inclinado a exercer um perdão para com Onésimo. Então, sabiamente, Paulo está preparando o terreno para o que há. Ele prossegue, verso 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. O próprio apóstolo tem experimentado ou provado dos frutos da fé de Filemão, a ponto de encontrar nesses frutos grande alegria e consolo. Não é que Filemão tenha feito algo diretamente para Paulo. A alegria e o consolo do apóstolo estão no fato de que o amor de Filemão é tão transbordante que tem reanimado a fé de todos os irmãos. A satisfação de Paulo reside em ver os irmãos sendo revigorados por esse amor. Irmãos, é uma alegria difícil de encontrar hoje no mundo. Alegrar-se sinceramente porque alguém está sendo beneficiado não é o padrão da humanidade caída. Normalmente nós sentimos inveja, não é verdade? As pessoas pensam: ele fez isso por fulano, mas não fez por mim. Com Paulo não. Com Paulo é diferente. O evangelho está tão enraizado no seu coração que o bem feito aos outros é suficiente para inundá-lo de alegria e de consolo. E a forma como Filemão reanimava os santos era muito provavelmente ajudando-os em suas necessidades materiais, já que ele era um homem rico. O autor, inspirado ao escrever esta carta, então vai estreitando o caminho em direção ao seu assunto principal. A questão vai ser a seguinte: Filemão, já que você demonstrou tantas vezes amor pelos irmãos, faça isso mais uma vez, agora pelo seu escravo que fugiu, por Onésimo. Nós vamos chegar lá. Mas como eu mencionei, irmãos, Paulo está preparando o terreno. Mas antes de fazer Filemão olhar para Onésimo, o apóstolo conduz esse homem para que ele olhe primeiramente para Cristo. E isso é extremamente lógico, queridos. Afinal, quando olhamos apenas para a ofensa, não encontramos motivos para perdoar. Mas quando olhamos para Cristo, tudo muda. E na verdade, descobrimos milhares de razões para exercermos o perdão. Sempre que olhamos para a cruz, percebemos que Deus nos perdoou uma dívida que era infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém possa ter conosco. Esse perdão divino é a chave para resolver os nossos conflitos. Sendo assim, irmãos, a princípio eu quero encorajá-los hoje a não se concentrarem simplesmente no que o outro fez contra vocês, mas principalmente e primeiramente se concentrarem naquilo que vocês mesmos fizeram contra Deus. Porque bem sabemos, nós somos pecadores. E como tais, nós somos especialistas em quebrar os mandamentos, em nos afastar do Senhor.
Nossos crimes contra Ele são muitos, nossas dívidas são imensas, as nossas ofensas são enormes. Mas em um ato de puro amor, Deus resolveu nos perdoar. E vejam bem, irmãos, Ele não é como nós. Nós somos totalmente depravados, enquanto Deus nunca experimentou qualquer sombra de corrupção. Ele é santo. O seu senso de justiça não está manchado como o nosso senso de justiça está. E poderíamos, com toda a justiça, sermos condenados por causa das nossas transgressões. Mas Deus foi misericordioso. Ele nos amou de tal maneira que quitou as nossas dívidas por meio de um único sacrifício substitutivo. Afinal, porque Deus é justo, a punição precisava acontecer. E esse castigo caiu sobre alguém que é santo, Jesus Cristo, o mais valioso dentre todos os homens. O sacrifício de Jesus é totalmente suficiente, poderoso o suficiente para nos salvar, porque o seu valor excede a toda a humanidade junta. Ele não tem pecados. Seu sacrifício foi perfeito e sem mácula, e por causa dele nós recebemos a redenção. Irmãos queridos, se nos esquecermos das nossas dívidas e do preço altíssimo que foi pago para a nossa libertação, dificilmente vamos conseguir liberar perdão ao próximo. Portanto, lembrem-se da cruz, lembrem-se do que vocês fizeram e do que Cristo fez por vocês, e assim, com base nesse perdão, perdoem quem magoou vocês. Só conseguimos perdoar quando olhamos para o Evangelho. Até porque o perdão não é um sentimento espontâneo. Nós não sentimos perdão como sentimos alegria, tristeza, raiva ou qualquer emoção. Ninguém aqui acorda em um belo dia de domingo, vai para o terraço da sala, no terraço da casa, com a sua xícara de café, respirando o ar puro e diz: nossa, como estou me sentindo perdoador hoje. Não, irmãos, porque o perdão não é uma emoção, ele é o resultado de uma fé viva e de um amor moldado por Cristo Jesus. Podemos dizer então que o perdão é uma atitude que vem diretamente da nossa intimidade com Jesus. Porque vejam bem, é fácil amar quem nos ama. É fácil amar quem não fez algo contra nós. É relativamente fácil servir quem nos trata bem. Agora, quando está diante de nós a pessoa que nos feriu, a reação natural é sermos implacáveis. Faça um teste. Pense por uns segundos agora naquela pessoa que magoou você. Pensou? O que é que veio na sua cabeça? Qual foi o seu sentimento? Quem sabe de repulsa, não é verdade? Isso é sinal de que o perdão ainda não aconteceu. O perdão é um ato de amor que nos leva a olhar para o ofensor sem nutrir rancor. Há quem diga: mas eu perdoo. No entanto, eu quero distância. Mas afinal, isso não é resquício de ressentimento? Qual é a base do nosso perdão, queridos? Acabamos de ver, é Cristo. E não foi essa atitude que ele teve conosco, foi? Imagine se ele dissesse a você: eu até lhe perdoo, mas eu quero você longe. Foi assim que ele fez? Pelo contrário, ele disse: eu perdoo você e vou aproximar você de mim. Eu perdoo você e quero você se relacionando comigo. Ele garantiu que nos perdoaria e nos garantiu que seríamos adotados como filhos. E como veremos, Paulo pede que Filemão perdoe Onésimo, mas também que receba de volta.
O perdão envolve necessariamente o desejo da restauração do vínculo que foi quebrado, ao menos de uma das partes. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Na maioria das vezes não vai ser difícil. No entanto, o segredo é olhar para o ofensor com o mesmo olhar compassivo que Jesus tem para nós. Muitos cristãos se empolgam ao ler as palavras de Jesus em João 14:12. Aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço, e outras maiores fará. E logo pensam que ele está falando simplesmente de milagres. Mas se eu te disser que isso também envolve levar a compaixão de Jesus para com o próximo, e se eu lhes disser que significa ser amoroso, misericordioso, obediente, gracioso, como Jesus também é, quando passamos a olhar os outros como Jesus olha, nós vamos sentir a compaixão que ele sente. Por trás de toda a briga, de toda a rivalidade, de toda a rixa, há pecadores carentes da graça de Deus. Por isso devemos reagir com amor, porque Jesus foi infinitamente amoroso conosco. Então, antes de olhar para o ofensor, olhe para Cristo e vejam demonstrando compaixão por todos nós, que muitas vezes também nutrimos uma ira cega no nosso coração. O perdão é a chave para resolver os nossos conflitos. O que é mais do perdão? Em segundo lugar, perdão é transformar o que era inútil em útil. Perdão é transformar o que era inútil em útil. Versos 8 e 9. A palavra do Senhor diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Paulo está concluindo aquilo que ele falou anteriormente. Veja como ele começa. Pois bem. Ele falou tudo aquilo? Pois bem, Filemão. Já que você é esse homem cheio de fé, já que o seu amor transborda a ponto de reanimar o coração dos santos, eu tenho um pedido a lhe fazer. Mas antes de fazer o seu pedido, Paulo ainda faz questão de pontuar a sua autoridade apostólica, lembrando que poderia muito bem ordenar o que convém a ser feito. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, Filemão, eu, na condição de apóstolo, teria todo o direito de exigir o que é correto, mas eu não vou me valer da minha autoridade apostólica, ou simplesmente me valer dela, pois eu tenho plena certeza que você vai atender ao meu apelo. Dessa forma, Paulo prefere fundamentar o seu clamor no amor, o mesmo amor que Filemão tem demonstrado na prática. E o seu pedido se resume a Filemão ao que ele deve fazer, ao que convém fazer. Com essas palavras, Paulo está demonstrando que o seu apelo não vem simplesmente do seu desejo pessoal, queridos. É muito mais do que isso. É, na verdade, a atitude que naturalmente se espera daqueles que possuem uma fé viva em Cristo Jesus. Finalmente, vejamos o apelo do apóstolo. Versos 10 e 11. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, agora, porém, é útil para você e para mim. Eu não sei qual foi a reação de Filemão ao ler o nome de Onésimo nessa carta. Mas vejam como Paulo trata esse homem com carinho pastoral e encher os olhos. Primeiro ele chama Onésimo de meu filho. Ora, como eu já mencionei, nós vamos ver mais para frente no texto, Onésimo era um escravo fugitivo e provavelmente um ladrão.
No entanto, Paulo não está definindo ele pelos seus erros do passado, mas o chama amorosamente de filho. E o apóstolo confere ainda mais peso sobre essa declaração, ao dizer que Onésimo foi gerado justamente na ocasião da sua prisão. A providência de Deus guiou ambos até Roma, para que Deus cumprisse os seus propósitos soberanos, e um deles precisamente era a conversão de Onésimo, irmãos. O Senhor se utiliza até mesmo das dificuldades da vida para promover a sua glória e o nosso bem. Pois veja, Paulo está preso, Filemão está no prejuízo, Onésimo fugiu. No entanto, tudo isso vai convergir no bom testemunho do Evangelho. Cada palavra paulina aqui foi escolhida com extremo cuidado, a ponto de o apóstolo fazer um brilhante trocadilho. O teólogo William Hendrickson explica: há um jogo de palavras no nome Onésimo, que significa benéfico, ajudador, ou precisamente o seu sinônimo, útil, em contraste com inútil. Onésimo foi inútil para o seu senhor quando fugiu e provavelmente roubou. Agora, porém, ele se demonstra verdadeiramente útil, porque se tornou um irmão em Cristo. A partir de agora, Onésimo não é mais útil apenas para o Filemão, mas já o é também para o apóstolo Paulo. Veja como ele coloca isso entre os versos 12 a 14. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua vontade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Gente, que texto belíssimo. Paulo diz: estou enviando, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Se Filemão rejeitasse Onésimo, ele estaria rejeitando o próprio coração do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo está ecoando aqui as mesmas palavras de Jesus, quando ele disse: o que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. É a mesma ideia. Paulo está tão conectado com Onésimo por causa do Evangelho, que ao enviá-lo de volta a Filemão, está dizendo: olha, com ele estou enviando o meu próprio coração. E Paulo confessa que cogitou manter Onésimo com ele, a fim de que ele ajudasse em meio às dores das algemas, um suporte que Filemão não pode fazer por causa da distância. Daí a expressão: para que ele me servisse em seu lugar. No entanto, por reconhecer o vínculo legal entre Onésimo e Filemão, e para não privar Filemão de servir a Paulo de forma espontânea, ele pega e manda Onésimo de volta, testificando publicamente a conversão desse homem. Onésimo agora é útil, é o próprio coração do apóstolo, e alguém que o apóstolo Paulo gostaria muito de ter conservado ao seu lado. Por isso, seu apelo se resume ao seguinte: Filemão, aceite esse homem de volta e perdoe-o pelo que aconteceu. Ainda mais um motivo para que Filemão perdoe e receba Onésimo. Versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, que é como ser humano, que é como irmão do Senhor, de escravo a irmão. Filemão precisa compreender que, por causa de Cristo, ele e Onésimo agora pertencem à mesma família da fé. Paulo não está isentando Onésimo de sua culpa.
Contudo, ele pede que Filemão reconheça a soberana providência de Deus por trás de cada ato da história. Onésimo fugiu e lhe deu prejuízo, é verdade. Mas o apóstolo, irmãos, a gente precisa ser leitores atentos. O apóstolo prefere usar uma expressão que aponta para uma realidade superior. Ele diz que o servo foi afastado, na voz passiva, indicando que ele sofreu uma ação. Ele foi afastado por Deus. A pergunta do leitor bíblico é então: quem foi que afastou Onésimo de Filemão? Nós sabemos que Deus é soberano. Então podemos afirmar que foi Deus quem temporariamente afastou Filemão, permitindo até mesmo que o erro da fuga se convertessem em salvação para aquele homem. Ele foi afastado por um breve momento, a fim de que agora Filemão receba para sempre, não mais como escravo ou simplesmente na condição de escravo, mas muito mais como irmão caríssimo. Eis, portanto, a razão pela qual Filemão deve acolher Onésimo de volta. O Senhor transformou a tragédia em triunfo. Deus guiou os passos daquele fugitivo para que ele fosse até Roma, para que ele se encontrasse com Paulo, para que ele escutasse o Evangelho, para que ele voltasse para Filemão, agora como um irmão, como parte da igreja, como um salvo em Cristo Jesus. Sendo assim, ele deve ser recebido com essa dignidade. Irmãos queridos, perdoar é abrir mão de tratar o outro de acordo com o que ele merece. Filemão tinha humanamente todas as razões para tratar Onésimo de acordo com as suas falhas. Como eu já disse, o servo havia fugido, provavelmente o havia roubado, provavelmente deixou ele em uma situação prejudicada. Sendo assim, humanamente falando, ele merecia punição. Entretanto, Paulo pede que ele trate Onésimo como um irmão. E vejam bem, talvez esta seja uma das partes mais difíceis do perdão, porque a nossa tendência natural é rotular as pessoas de acordo com as suas falhas. Por vezes nós temos uma relação de muitos anos com alguém e de repente aquela relação fica estremecida por causa de um pecado. A partir dali já não tratamos o outro como antes. Tratamos apenas de acordo com o seu erro. Apesar do arrependimento, quem sabe até mesmo do pedido de perdão, parece que aquele que mentiu sempre será conhecido como mentiroso. Aquele que adulterou sempre será visto como um adúltero. Aquele que roubou sempre será lembrado como um ladrão. Aquele que fofocou sempre será lembrado como fofoqueiro. O problemático será eternamente problemático. E aquele que nos decepcionou uma vez ficará marcado para sempre. Por isso eu afirmo que temos a tendência de inclinar o toque, de tratar o próximo por causa dos seus pecados do passado. Mas Onésimo não deve ser mais tratado como um fugitivo ladrão. Ele deve ser tratado como um irmão muito amado. Paulo não está minimizando o erro dele, mas ele também não permite que a única lente através da qual Filemão enxergue Onésimo seja a lente do passado. Nós também não podemos fazer isso. Afinal, nós cremos ou não cremos na graça de Deus? Se cremos, precisamos compreender que este Evangelho é poderoso para transformar o pior dos pecadores em um irmão amado. Quando Deus perdoa alguém, Ele não o mantém acorrentado à sua antiga vida. Pelo contrário, Ele chama a uma nova vida. Não é à toa que a Bíblia faz questão de fazer um contraste entre o velho homem e o novo homem em Cristo. Entretanto, por vezes, nós preferimos tratar o velho homem do nosso irmão. Por isso, quando alguém demonstra fé e verdadeiro arrependimento, gerando
frutos, a igreja precisa aprender a receber esse pecador arrependido e a acolhê-lo na comunhão com amor, sem continuar a desenterrar o seu passado, o seu velho homem, para jogar o seu velho homem, os seus erros em sua cara. Sendo assim, queridos, dessa vez eu quero encorajá-los a não olharem para o pecado do pecador arrependido, mas olhar para o pecador transformado, tratando como um irmão. Isso engloba cada uma das nossas esferas de convivência: marido e mulher, nora e sogra, pais e filhos, irmãos e amigos, e todos os nossos relacionamentos aqui no corpo de Cristo. O perdão também tem o poder de transformar o que antes era inútil em algo extremamente útil. Como pode pessoas declaradamente inimigas viverem em harmonia e comunhão, irmãos? Como pode, de tal forma, trabalharem juntas para o avanço do reino de Deus? É exatamente isso que acontece com os perseguidores dos cristãos ao redor do mundo. Quando eles acabam por serem encontrados por Jesus Cristo, crer nele e se arrepender, eles são incorporados à comunhão da igreja e passam a trabalhar lado a lado com aqueles que antes eram alvos de sua perseguição. Mas é bíblico, é o próprio Paulo, o terrível perseguidor, que foi acolhido por Barnabé e depois pela igreja de Jerusalém, e passou a desfrutar de comunhão ali. Deus transformou aquele terrível perseguidor em um irmão e o tornou, quem sabe, o maior evangelista e o maior plantador de igrejas que esse mundo já viu. O inútil se transformou, foi transformado em útil. Outro exemplo marcante do perdão e de como não devemos avaliar o próximo com os erros do passado diz respeito à história que separou Paulo e Barnabé. Lembra? O contexto se dá quando esses missionários estavam se preparando para a segunda viagem missionária. E Barnabé queria levar consigo, ou com eles, João Marcos. Paulo negou, porque João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem missionária. O desentendimento foi tão grande que eles acabaram por se separar. Agora perceba a graça de Deus transformando ou trabalhando no decorrer dos anos. Quando chegamos lá no finalzinho do ministério de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele se refere a esse Marcos, dizendo assim: preste atenção, encontre Marcos e traga-o com você, pois ele me é útil para o ministério. Inclusive, ele cita esse mesmo Marcos no final desta carta de Filemão. Ele transforma o que era inútil em útil. Ele transforma aqueles que eram inimigos em amigos. Ele transforma em irmãos reconciliados. Se compreendermos essa realidade, seremos mais rápidos na reconciliação, no pedido de desculpas e na atitude de liberar o perdão. Porque o perdão é a chave para resolver os nossos conflitos. O que mais é o perdão? Terceiro e último lugar, eu prometo que esse ponto será bem mais rápido. Terceiro lugar, o perdão é um ato da graça. O perdão é um ato da graça. Vamos ler de todo o restante do texto, do verso 18 ao 25. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou de sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também para usar.
pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Irmãos, esse desfecho para mim é belíssimo. Nós somos informados ao longo do texto que talvez Onésimo tenha causado a Filemão algum prejuízo financeiro. No entanto, Paulo pede que Filemão não cobre Onésimo. Ele pede que Filemão não trate de acordo com o seu erro. O apóstolo assume o lugar do culpado, como se ele mesmo tivesse cometido o erro, e declara: eu pago o que ele lhe deve. Sim, irmãos, para o apóstolo assumir essa dívida não é um prejuízo. Perceberam que é um benefício? Foi o que ele disse. Isso é, na prática, reanimar o coração de Paulo, receber de volta e deixar que ele não pague nada e coloque tudo na conta de Paulo. Pela fé em Cristo e pelo amor já demonstrado por todos os santos, Paulo tem certeza de que Filemão vai fazer o que ele está pedindo, e mais do que isso, vai fazer ainda mais do que isso, por causa de sua obediência ao Evangelho. O apóstolo também espera ser solto e ir visitá-los, não só para desfrutar de comunhão, mas para ver se realmente aqueles irmãos se reconciliaram. Percebam que Onésimo, a partir de agora, faz parte da igreja, porque ele vai se juntar ao clamor da igreja em favor da libertação de Paulo na prisão. E no encerramento, com a bênção apostólica, que apela para a graça de Jesus, Paulo engloba todos, desde os personagens citados nominalmente, Filemão, Áfia, Arquipo, até toda a igreja que se reúne naquela casa, incluindo Onésimo. No final, toda a comunidade irá testemunhar da maravilhosa graça de Deus, que salvou Onésimo, reconciliou dois irmãos e o incorporou à igreja. E o escravo fugitivo a um irmão muito amado. Só o Evangelho faz isso. Aqui nós temos a essência do Evangelho, irmãos. O que será que Paulo aprendeu a substituir o ofensor? Vocês têm uma vista? Nós já vimos essa história antes, já. A questão agora é se estamos de fato dispostos a fazer o mesmo. Eu me refiro a agir com graça para com aquele que pecou contra nós. Porque, queridos, o Evangelho não nos dá o direito de reter o perdão. Se recebemos um perdão infinito, o nosso perdão para com o próximo deve também exibir o mesmo caráter. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? Até 70 vezes 7. Como ensinou Jesus em Mateus 18, 22. Deveríamos ser o povo mais perdoador que existe na terra. Talvez o maior impedimento para a resolução dos nossos conflitos seja o fato de querermos receber graça, mas tratamos o outro de forma implacável. Se somos nós os ofensores, nós exigimos perdão. Mas se é o outro, eu quero que ele pague. Quando erramos, imploramos por misericórdia, mas quando é o outro, que ele pague. Irmãos amados, não existe cristianismo sem vivência na graça. Se não somos graciosos uns com os outros, talvez ainda não tenhamos compreendido o verdadeiro conceito de graça. Jesus certa vez contou uma parábola sobre um servo que devia uma fortuna imensa ao seu senhor. Como não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, seus bens, sua esposa e seus filhos fossem vendidos para perdoar ou para quitar o rico. Aquele servo então implorou por paciência. O Senhor teve compaixão dele e perdoou a Deus. Contudo, aquele homem saiu daquela localidade
e encontrou um dos seus conservos que devia uma quantidade infinitamente menor. Ele agarrou aquele homem pelo pescoço, o sacudiu e disse: pague-me o que lhe deve. O conservo também implorou, da mesma forma como ele implorou ao Senhor: tenha paciência. Mas aquele homem que recebeu o perdão não quis ouvir e lançou-o na prisão. Ao saber disso, o Senhor o chamou e disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Irado, o Senhor me entregou aos carrascos, até que pagasse o último centavo. E Jesus concluiu a sua parábola, o seu ensinamento, dizendo: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A oração do Pai Nosso é real, ou deve ser real. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão vem da fé em Cristo, fruto da consciência do que Ele fez por nós, e consequentemente, uma expressão de amor pelos outros. Queridos, o nosso relacionamento vertical com Deus deve impactar diretamente os nossos relacionamentos horizontais com o próximo. Por outro lado, nós também precisamos saber pedir perdão. Não há fraqueza nenhuma nisso. Na realidade, é uma grandeza profunda que vem da graça de Deus. Afinal, a atitude de pedir perdão quebra o nosso ego, faz-nos reconhecer as nossas falhas e nos leva a perceber que nós não somos infalíveis. Se você magoou alguém, assim como Onésimo magoou Filemão, está na hora de pedir perdão, filho. Está na hora de se reconciliar, minha filha. E você que foi ofendido, aceite o perdão e haja com a mesma graça que atingiu você e que salvou você. Está na hora, querido amigo ou querida amiga, de se reconciliar com Deus. Talvez você tenha passado um tempo fora, ou quem sabe nunca tenha chegado a estar perto dele de verdade. De repente você se vê fugindo de Deus, feito escravo do pecado e andando longe dos seus caminhos. Saiba, portanto, que Ele é poderoso o suficiente para também lhe transformar em filho. Venha até Ele arrependido, confiante, com a certeza de que Ele o salvará por meio de Cristo. Irmãos, a história de Filemão, a história de Onésimo, é na verdade a nossa história também. Porque todos nós éramos escravos do pecado e vivíamos também para satisfazer os desejos da nossa carne. Caminhávamos em inimizade contra Deus, até o momento em que Ele mesmo veio ao nosso encontro. E o preço exigido era alto, exigia-se sangue. Foi então que Jesus Cristo se colocou em nosso lugar, assumindo a posição de ofensor. Ele olhou para a nossa dívida, Ele contemplou o nosso pecado e também disse em uma escala maior: ponha tudo na minha conta, eu pagarei. E Jesus não testificou isso com tinta, escrevendo uma carta, mas com o seu sangue precioso que foi derramado a nosso favor. Ele morreu como se ele fosse um pecador, mesmo sem nunca ter cometido pecado, para que nós, os verdadeiros culpados, fôssemos perdoados e acolhidos por Deus. Por isso eu lhes digo com toda a convicção: o perdão é a chave para resolver os nossos conflitos. Primeiro, na dimensão vertical com Deus, e em seguida, na dimensão horizontal com o próximo. Por isso, vamos observar e vamos nos deixar ser tocados por esse amor, por esse perdão, e com base nele, perdoar o próximo. Abaixe a sua cabeça
E ore nesse instante, respondendo aquilo que você acabou